Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. A PTO11 vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Setor de atuação, segmento, gestora? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de Seja Membro e saiba mais. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além disso, vocês vão estar nos apoiando. Nós temos um grande objetivo que é tentar se tornar um profissional do mercado. Eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, em São Paulo, teria passagem, hospedagem. Se quiser colaborar com a gente, faça-nos uma doação no Pix do canal, amuinvest@gmail.com, ou a gente também presta serviço de consultoria, mentoria, estruturação de carteira. Então, se vocês tiverem interesse, mande um e-mail para o e-mail do canal, amuinvest@gmail.com. Vamos lá? Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário aqui que ele está sem classificação. Na minha opinião, ele é o híbrido, e ele é um híbrido bem interessante, que dentro do relatório gerencial eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Não consta aqui a data de IPO, mas a gente vai ver já quando começaram as suas negociações, e um ponto interessante é que ele já nasceu de base 10. A NAV, a NAVT, é um outro fundo que existe, tá? É a gestora desse fundo, mandato híbrido, e aqui é um ponto muito negativo do fundo. Ele tem uma liquidez de apenas 4 mil por dia. Então, sim, baixíssima liquidez. Se você tiver interesse de entrar nesse fundo, saiba que você pode enfrentar grandes dificuldades para entrar ou sair do ativo. Ele não tem nota lá no site, não faz parte do IFIX e conta ali com 4 milhões de cotas. É um fundo que, em termos de patrimônio, ele é bem pequenininho. O seu VP atual ele está com 6% de ágio, está sendo negociado de 1,06, 6% mais caro do que ele vale. Então note que ele é um fundo pequeno, que tem um patrimônio de 39 milhões e o mercado está aceitando pagar aí 41 milhões aí no fundo. Então note, ele é de base 10, hoje as suas cotas estão valendo 9,76 e o mercado está aceitando pagar 10,39. Tendo fevereiro como referência, a gente vem para o segundo ponto crítico do fundo. Atualmente ele conta com 305 cotistas, isso também é um ponto bem negativo aí. Nesse slide a gente consegue ver o quanto o fundo vem sendo negociado. 10,39 atual, 9,81 foi a mínima e 11,20 foi a máxima. Então vamos traçar aqui, por mais que lá conste menos, vamos traçar aqui a linha dos R$10, que é como se fosse realmente o VP do fundo. Então a gente vê o seguinte, o fundo ele tem poucos cotistas, pouca liquidez. Então às vezes uma pequena liquidez que ocorre ali já pode afetar o fundo aí. Ele vem a mercado e começa a ser negociado ali a patamares de R$11, que é algo acima do normal, mas depois ele se assenta, entre aspas, a patamares de mais ou menos R$10,50, e fevereiro agora, o fundo cai, provavelmente alguém se desposicionou do fundo, ó. Então olha o quanto mexeu nas cotas, jogou lá para 9,80, dando excelente ponto de entrada, se alguém interessasse entrar nesse fundo aí, né? E agora, atualmente, o fundo, novamente, ele ficou um período a R$10,50, recuou a mais ou menos 10,30, mais ou menos. E olha o quanto o fundo novamente é alçado, ó. Provavelmente alguém se posicionou no fundo. Então você note que pequenas, entre aspas, tá, movimentações afetam muito as cotas. Então se você se posicionar nesse ativo, esteja atento que no curto prazo você vai ver oscilações muito bruscas, porque ele tem baixa liquidez ainda. A partir do momento que quanto mais ele vai negociando, menos ele sofre nessas negociações das suas cotas aí. Nesse slide a gente vê que o fundo já fez algumas poucas entregas, né? Começou com entregas aqui de mais ou menos 3 centavos, tá ali 9 centavos, 10, 11, isso aqui a gente vai ver no próximo slide ali. E então, como foi dito, ó, 3, 9, 10, 11, a gente vê uma crescente. E pelo que eu vi do relatório gerencial, acredito que esse fundo tenha potencial para entregar entre 13 a 14 centavos, pelo que eu vi dentro do relatório gerencial atualmente. Agora, se isso vai ocorrer, infelizmente eu acho que não no curtíssimo prazo. Talvez até o final do ano o fundo aloque ali
todo o capital dele, aí pode ser que ele melhore um pouquinho a performance do fundo. Dependendo no que ele alocar, vai ter uma performance melhor. Dependendo no que alocar, uma performance menor. Mas eu vou deixar para falar isso lá dentro do relatório gerencial. Então, essa última entrega de 11 centavos representou um yield de 1,08. E o fundo aí já vem com yield de 3,19 nas suas entregas acumuladas aí. Nesse outro slide, a gente vê aqui, ó, outro ponto. Eu fiz um cálculo anterior aqui que dava mais ou menos entre 50% a 60% de exposição a institucionais. Então a gente vê o seguinte, ó, o MOR tem bastante posição, o MGFF, o BIME, então o OURE, o OUFF, são fundos que têm uma exposição grande nesse ativo aí. Com isso aqui afeta sim, de uma certa forma, a liquidez. Aí sobra, entre aspas, um free float de 40%. É como se fossem as cotas livres para negociação. E a gente vê que 40% do fundo, teoricamente, vai estar ali na mão de 200 e poucos cotistas. Se são 305 institucionais, vai ter ali, sei lá, 275 cotistas. Então, tem muitas cotas na mão de poucas pessoas. Quanto mais isso aqui fosse pulverizando pelo mercado, maior vai aumentando a liquidez do fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E como é um fundo pouco conhecido, eu vou ler aqui. Tem poucas informações a respeito dele lá. O relatório é bem compactozinho. Então, olha só. O objetivo do fundo aqui é gerar rendimentos aos cotistas, aplicando primordialmente em imóveis residenciais para venda. E olha que interessante. Certificados de recebíveis e também outros ativos imobiliários. Então você vai ver aqui mais à frente, que é um fundo que ele investe tanto em CRIs quanto em imóveis. E hoje, na minha opinião, esse fundo está funcionando mais como um fundo de CRI do que um fundo de tijolo. Mas, note, ele é um híbridozão mesmo, que tem tijolo e CRI no seu portfólio. Hoje a cota é 9,81, como a gente viu, um portfólio de quase 40 milhões. Na data, essa cota de mercado não dá para ter base, né? Porque ela fica oscilando o tempo inteiro. Ele nasceu em junho de 2021, apesar de as suas negociações na Bolsa serem bem recentes. Então, Nave é a gestora, e aqui é um ponto bem negativo do fundo. Taxas, entre aspas, careiras, ó. Então, o fundo vai cobrar até 500 milhões, ele vai cobrar 1,5%. Então, até o fundo chegar nesses 500 milhões, tem muito chão, né? Então, 1,5% é uma taxa bem cara. Só que ela foi reduzida a 0,20 até setembro de 2022. E aqui, para mim, não fica muito claro se eles baixaram de 1,5 para 1,3, que eu acho que é o mais provável, ou que eles pegaram 1,5 e reduziram para 0,2. Não vejo que isso é provável. E o fundo também cobra performance de 20% sobre o que exceder a média do IPCA mais IMAB aí. Então aqui a gente vê aqui a composição da carteira hoje. Então a gente vê que hoje a carteira, 64% ele está aplicando em crédito, em CRIs. Ele tem 18% em imóveis. E isso aqui para mim é um ponto muito negativo. Muito negativo mesmo, ó, 18% parado em caixa. Eles falam aqui, ó, exposição concentrada em São Paulo. Ele tem créditos residenciais com garantias performadas, imóveis para renda em bairros nobres. E aí eles falam, ó, de propósito, a gestão decidiu estrategicamente manter nível de caixa no patamar de 18%. Ora, pode ser que eles venham com excelente posição e aloquem esse recurso aqui? Pode. Mas se demorar muito, eu não vejo isso como sendo muito vantajoso. Eu vejo isso aqui como sendo um ponto bem negativo aí. Então a gente observa que ele tem uma exposição grande em caixa. Isso aqui para mim é um ponto bem negativo. Por quê? Ora, isso aqui a gente vai ver o seguinte. Mesmo nos imóveis, se ele alocar em imóveis, ele vai ter um retorno melhor do que ficar parado em caixa. Tá? Então, para mim, eu vejo como sendo negativo aí. E a gente vê outro ponto bacana, menos mal, que os ativos que ele tem em exposição, ó, 11, 10, está bem no limite ali da exposição, mas não está excedendo os 10%. E um dos imóveis nos quais ele investiu está representando 12% do portfólio. Então, um dos imóveis representa 12% e todos os outros imóveis vai representar 6%. A gente vai ver mais à frente aí sobre isso. Então, olha só. Hoje, dos CRIs que ele tem, carteira de crédito dele, dos CRIs eles têm 67% a CDI mais 4, é uma taxa bem aceitável e bem interessante. E ele vai ter ali mais 33% a IPCA mais 7. Ou seja, a carteira de CRIs do fundo vai ser um médio risco high grade aí. Na minha opinião, médio risco aí. Middle risk. E aí a gente vê o seguinte, ó. Dos CRIs, residencial, estoque pronto, residencial, financiamento de obra, hotel, comercial, corporativo, residencial. Então a gente vê que
são segmentos, teoricamente, não é uma multipropriedade, não é necessariamente um loteamento e tal. Então, assim, eu vejo como sendo bem positivo aí. E, por localização, 70% está na capital. Ele ainda vai ter região metropolitana de São Paulo ali, ó, mais provavelmente 18%. Vai ter mais 4% na capital do Rio de Janeiro. E aí 8% em regiões diversas aí. Continuando, aqui a gente vê o crédito que o fundo possui, ó. 11% desse CRI, vamos olhar o CRI. O CRI é o Rosewood, Hotel, São Paulo, capital. Para que foi feito esse CRI? Ó? Financiamento de obra e reembolso de custos do hotel no complexo Cidade Matarazzo, ó. Lá na Cidade Matarazzo, que é aquele mesmo que o RSR 11 comprou, o RECT 11 comprou. E um ponto interessante, olha as garantias que esses CRIs possuem. A F é a alienação fiduciária das unidades. Então, assim, se o CRI der, entre aspas, tá, der calote, ele ficar insolvente, não pagar, eles vão lá e tomam as unidades lá, ó. E também tem cessão fiduciária dos recebíveis. Então, provavelmente foi dado a maior, ó, o LTV de 75%, tem uma gordurinha a mais que foi dada ali como garantia. Além disso, ó, Gafisa, Vitacom, Matarazzo, Cetim, Helbor, todos setores aí de setores corporativos, um ponto bem interessante. Não vou falar um por um deles aí, mas vejo como sendo bem positivo esse tipo de situação aí. E no total a gente vê, ó, 11, 10, né? Com exposição não excedendo aí muitos 10%, ponto interessante. E aqui é algo que me chama a atenção, ele é um fundo de tijolo, né? Um fundo de papéis e agora um fundo de tijolo. Esse aqui, ó, Edição Jardins, é onde ele tem a maior exposição, inclusive esse ativo aqui excede os 10%, tá dando 12% lá, segundo o relatório, e todos esses outros demais aí daquela outra porcentagem um pouco menor. Então a gente vê que são imóveis de alto padrão, né? Imóveis bonitos, e ele fala o seguinte, ó. Após a conclusão das compras e das reformas dos imóveis, estes foram disponibilizados na plataforma Casai nos últimos 2 meses. Desde o início da operação, a ocupação atingiu patamares elevados, ó, de 70% a 90%, com REV par em ascensão. Não vou saber precisar o que vem ser REV par aqui, mas, né, provavelmente deve ser a ocupação está em crescimento. Então a gente vê que são imóveis físicos, de bonitos, né? Provavelmente de alto padrão, muito positivo. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o DRE do fundo. Novamente, a gente volta lá atrás, ó, sobre as taxas que ele cobra. E aí a gente vai ver o que impacta. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ó. O que acontece? Hoje, o fundo está rendendo de receita financeira 0,13. Na pior das hipóteses, se ele joga esse dinheiro em aluguéis, já aumentaria ali mais quase 1 centavo. Se sai da receita financeira e vem para aluguéis de imóveis, provavelmente já aumentaria ali mais quase 1 centavo. E se esse valor ele vem ser alocado em CRIs, a tendência dele aumentar mais ainda, aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Porque ele tem 18% parado ali, ó. 18% está rendendo um 0,17 e 18% ali está rendendo 0,13. Parado em caixa. Então isso aqui já poderia render, só de jogar em aluguéis render mais, e se joga aqui dá mais ainda, ó. Na minha opinião, poderia subir aí, aqui mais 1 centavo, mais ou menos, e aqui subiria entre 2 e 3 centavos, mais ou menos, na minha opinião. Então a gente vai ver aqui as despesas aqui, o que ele fala, ó. No primeiro mês após a oferta, o ficha se encontrava alocado com resultado caixa mensal acima de 10 centavos. O fundo distribuiu 10 centavos no mês de fevereiro, e a gente viu que teve uma crescente de 11 centavos em março, então tá com defasagem de 1 mês aí. A gente vai ver o que essas despesas representam. Ele não traz o destrinchamento das despesas, então a gente vai considerar que essas despesas aqui vão todo para o bolso do gestor, apesar de não ser assim. Então a gente vai ver o que isso representa frente aos 420 e o que isso representa frente aos 440. Vamos lá ver e fazer o cálculo. 18 vezes 100 dividido por 420. A gente vê que em janeiro as despesas representaram 4,28%. E em fevereiro, vamos ver para quanto subiu. Eu vou arredondar para 41 vezes 100 dividido por 440. Você vê que ela já salta para 9,31%, ainda assim aceitável, dentro dos 15% que eu acho saudável e aceitável para o fundo cobrar. Bacana? Vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do APTO são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós.
E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você achou interessante a tese? Na minha humilde opinião, todo fundo, inclusive de tijolos, deveria ter um pouquinho de CRI ali para implementar e incrementar as receitas do fundo, tá? Para ser algo assim, para funcionar e poder dar até uma certa liquidez para o seu caixa interno. Comenta o que você achou, compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal, clique no botão azul de seja membro ou de aderir e saiba mais. Tornando-se membro, vocês vão ajudar imensamente o canal. Faça-nos uma doação para o canal, para o Pix do canal. Qualquer valor doado vai nos ajudar imensamente nos nossos objetivos, nos nossos anseios, né? amuinvest@gmail.com é o Pix do canal, ficarei imensamente grato. E se tiver interesse em alguma mentoria, consultoria, estruturação de carteira, lembrando que eu não posso fazer indicação de ativos, mas posso fazer análise de risco, verificar mais ou menos a sua estrutura, o que você pretende e tentar te auxiliar aí nos seus anseios e objetivos aí. Se quiser saber a respeito, mande um e-mail aí para o canal amuinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined.